mais a segunda edição do Vem com Fé. Estamos aqui e, para a glória de Deus, nós estamos, por sua vez, com uma presença, um convidado ilustre, amigo, pastor, irmão em Cristo Jesus, o nosso querido e amado pastor Farias está conosco aqui. Nós vamos bater um papo bem interessante acerca do seu testemunho de vida, um improvável, de onde ninguém imaginava, de onde menos esperávamos, uma pessoa que não acreditava em Deus, não queria conversa com Deus, e está há 10 anos fazendo a obra do Senhor Jesus. Então, para todos, quero apresentar o nosso querido e amado pastor Farias. Fala com o povo aí, pastor, em nome de Jesus. Glória. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quero cumprimentar a todos na maravilhosa paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. É com muita alegria que eu estou aqui ao lado do pastor Gleison, para que a gente possa conversar sobre a graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Muito bom. Compartilhe esse aí, vai ser uma conversa aqui muito bacana. Vocês vão ver o poder de Deus derramado de uma forma extraordinária. Como ele mesmo disse, acabou de falar aqui, eu não acreditava em Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, mas não tem como você viver se não crer nele, viu? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Oh, glória. Muito bom, Gleison. Amém. Glória a Deus, pastor Farias. E estar com o senhor aqui é uma alegria, né? Ter o senhor presente aqui. E nós vamos conversar aqui bastante sobre um pouquinho de como o senhor iniciou o seu ministério, como foi o seu encontro com Deus, de que forma o senhor, Jesus conseguiu chegar até o senhor e pegar na sua mão, porque eu creio que foi Jesus que pegou na sua mão e lançou um propósito sobre a sua vida. E hoje nós podemos dizer que o senhor está fazendo 10 anos de ministério, 10 anos pastoreando a igreja, 10 anos, começou do nada, só o senhor e sua esposa, e Deus foi fazendo prosperar. Eu vejo, pastor Farias, um pouquinho assim como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de onde menos esperávamos, se tornou um grande fundador de igrejas, e eu vejo que o senhor, um cara que não acreditava em Deus, que fazia coisas que entristeciam o coração do Senhor Jesus, e hoje alegra ao coração de Deus, o Espírito Santo, cheio de gozo e de alegria. Mas o senhor me conta aí, pastor, como foi esse encontro com Deus? Na verdade, o senhor vai dizer quem era Farias antes de Jesus. Eu costumo dizer que a Bíblia diz ali em Romanos 8:28 que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E olhando aqui para o pastor Gleison, a gente aqui na De Bom Refúgio, Pajuçara 1, foi onde começou também a minha caminhada na fé, Foi aqui que eu comecei a congregar, tudo partiu daqui, a minha história está aqui. E nesse instante estava ali no presídio, fazendo um trabalho de evangelização, e me encontrei com o pastor Jason Marques, que foi o meu pastor aqui, onde tudo iniciou. Querido, foi o meu encontro com Deus foi algo surreal, Eu, como eu já disse, não acreditava em Deus. Por se tratar, sou militar, e muitos tentavam pregar para mim o evangelho, mas pelo fato de eu conhecer as pessoas que me evangelizavam, eles não conseguiam, porque eu conhecia o caráter deles, e não era um caráter favorável para que um homem de Deus pudesse passar algo da parte do Senhor para você. Então aquilo também fazia com que eu me afastasse, não quisesse ter um encontro com o Senhor, porque as atitudes falam mais, pastor Gleison, do que as palavras,
né? Eu acho que o seu modo de ser, de agir, as pessoas estão olhando para você, as suas ações. Então, o seu modo de ser fala mais do que as palavras que são ministradas para você. Então, como sou pernambucano e eu vim passar um final de semana aqui em Natal, porque eu me envolvi no mundo do alcoolismo de uma forma muito, assim, desci mesmo a ladeira, porque o meu sonho mesmo era ser jogador de futebol, era o meu sonho. Mas hoje eu entendo que não era o sonho de Deus, era apenas o meu sonho. E hoje eu entendo que o sonho de Deus é melhor e maior para nossas vidas, né? E eu vim parar aqui em Natal. Chegando aqui em Natal, já faz mais de 35 anos que eu estou aqui em Natal. E entrei na Polícia Militar. Já tinha deixado de beber, fazendo parte daquele grupo de AA, Irmandade do AA. E foi nesse momento que eu deixei de beber, sendo ajudado pela Irmandade do AA, que a mente começou a abrir, começou a chegar um entendimento. As pessoas pregavam para mim, mas eu não queria saber. Eu tentava pregar para mim, mas não conseguia. A minha própria esposa, ela era afastada dos caminhos do Senhor. Então, de vez em quando ela pegava a Bíblia, eu olhava, mas eu não queria saber de Bíblia. A minha filha mais velha, ela servia a Deus e eu sempre o repreendia. Já pensou? Chegava na casa dela e repreendia: pai, vocês crentes, vocês falam alto, vocês não param, negócio, não entendo nada. Quer dizer, hoje eu sou mais do que eles, né? Olha como é que Deus transforma vida, né? A gente, né? Deus é quem cuida de nós. Às vezes você pensa que Deus não está cuidando. Você que está aí nos ouvindo, você pensa que Deus não está te vendo. Deus está te vendo e está cuidando de você. E eu quero dizer para você que tudo tem um tempo determinado. Verdade. E esse tempo, se prepare, vai chegar na sua vida, assim como chegou na minha vida. Porque quando eu pensei que era o fim, era o começo. E aí, igreja, eu comecei por conta de um livro, O Sucesso é Ser Feliz. E foi o primeiro livro que eu li. E esse livro marcou a minha vida também. Porque nesse livro eu encontrei a resposta que eu queria naquele momento. Era um livro, o autor é Robert Chiniaschink, psicólogo, psiquiatra. E nessa época eu já pesava 115 quilos. Eu já tinha tentado suicídio 2 vezes, porque eu não tinha mais vontade de viver, a tristeza tomava de conta. Minhas filhas tinham vergonha de mim, como pai. Imagina a situação que você chega. Porque o diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, fazer como fez com o filho pródigo. Deixou a casa do pai e estava dentro de um chiqueiro. Deus não tem um chiqueiro para você. Deus tem uma mesa preparada. Deus literalmente tem uma mesa preparada, né? Então, ei, escute, tem uma mesa preparada para você, querido. Escute, tem uma mesa preparada para você. Então, eu comecei, eu estava trabalhando num dia normal, comum, ali na faixa de pedestre, na estrada da Redinha. Estou lá tranquilo. E os alunos foram para a sala de aula, aquela coisa toda, eu fui para a escola. Aí daquele intervalo eu fiquei debaixo de um pé de árvore. E de repente chega um homem que eu nunca vi na minha vida. Ele para a moto, chega diante de mim e me dá a paz do Senhor. Se ele me deu a paz, o que é que eu vou dar para ele? Paz. Aí ele foi e fez a pergunta. Me deu a paz e perguntou, que disse que me admirava, o trabalho que eu fazia na faixa de pedestre, disse que me observava. Outra coisa que eu quero dizer para você, querido, você está sendo observado. Tudo que você faz, você está sendo observado. Então ele pergunta para mim se eu sou crente. Eu disse a ele que não, até repreendi, dizendo que eu não gostava desse lance de crente, não me encaixava com isso, não. Aí ele foi e disse assim: eu espero que você goste de mim, porque eu sou crente. E eu estava em casa agora, me alimentando da palavra, que a palavra de Deus é alimento. E quando eu estava me alimentando da palavra, você apareceu diante de mim, numa visão. E Deus
bradou no meu coração e pediu que eu viesse até aqui entregar para você essa palavra. E ele me entrega a palavra escrita no papel, e está lá escrito Isaías 40, 31. Por isso que eu saudei vocês exatamente com aquele texto de Isaías 40, 31, que diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E ele me escreveu no papel, Gleison. Eu fui para casa, mas ele não verbalizou para mim, porque, escuta, Deus sabe trabalhar. Verdade. Ele me deixou curioso. Assim que eu chego em casa, a primeira coisa que eu perguntei à minha esposa, pastor Gleison, é se ele tinha uma Bíblia em casa. Olha, eu já tinha lido para mais de 30 livros de autoajuda. E ela disse, você quer uma Bíblia? Eu falei, que houve? Ela se espantou. Ei, Deus vai fazer coisa na sua vida que as pessoas vão se espantar, viu? Vão se espantar, vão sentindo a graça. Aí o que acontece? Ela traz a Bíblia e foi que eu disse, não escreveu para mim esse papel aqui, como é que eu encontro isso aqui na Bíblia? Ela disse, olha filho, isso aqui é o profeta messiânico Isaías, que profetizou a vinda de Cristo há 700 anos. E para você encontrar isso na Bíblia, é assim, esse número 40 é o capítulo, e o 31 é o versículo. O senhor não entendia nada de Bíblia? Não, eu nunca tinha pego numa Bíblia. E aí, li o texto, né? E esse texto, essa palavra, ela me marcou, e me marca até hoje. Hoje faz parte da minha história. E a gente conhece o senhor por esse texto. Exatamente, né? Tudo que você vê, eu trago o símbolo da águia. Nós, hoje na igreja, tem um ministério que se chama Ministério Águia, que são os homens que louvam e adoram ao Senhor, né? Nós criamos esse ministério. E aí vem o segredo, porque quando fala que eu trabalhava com marketing multinível, e eu me remeto à minha história parecida com a de Pedro, porque Pedro era pescador de peixe. Isso. E Deus transformou ele em pescador de homens. E na realidade eu fazia marketing multinível, eu gostava muito do marketing multinível, porque envolve muito relacionamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter relacionamento, de fazer relacionamento. Então Deus ele vai me pegar justamente nesse encaixe. Hoje eu entendo, né, que eu sou um cara que eu faço propaganda. Hoje eu estou com a camisa dos nossos 10 anos, um novo ciclo, então sempre trazendo marketing, né? Então Deus vai me usando da forma que lá no mundo eu era usado. Importante. Então o que acontece? Quando eu vejo o marketing que eu fazia na época, era Forever, né? Eu acho que todo mundo conhece o trabalho com Barbosa, era um trabalho de Barbosa. Me apaixonei por esse trabalho, me envolvi até demais. Mas hoje eu entendo que eu tenho que me envolver mais com as coisas do Senhor. Ei, Deus vai fazer você se envolver mais com a obra dele, viu? Você, entendeu? Então o que acontece? Aí eu vi lá, forever. A palavra forever significa para sempre. Para sempre. Então, pastor Gleison, tem tudo a ver com a vida eterna, né? Sim. Com a vida eterna. E o símbolo da forever, por incrível que pareça, é uma águia. Até parece uma coincidência. Hoje eu trabalho no batalhão de trânsito, e nós temos um batalhão rodoviário, e nós temos um culto todas as sextas-feiras, e por incrível que pareça, você sabe qual é o símbolo do batalhão? É uma águia, né? Parece até uma perseguição, né? Eu tenho um sonho de ir embora para os Estados Unidos, né? E depois caiu a ficha. Eu descobri que o símbolo também é uma águia. Será que é uma perseguição? Ei, Deus vai te dar sinais. Escuta, Deus vai te dar sinais. Você que está nos ouvindo, Deus vai te dar sinais. E aquilo mexeu muito comigo. Dali eu comecei a ler a Bíblia, pastor Gleison. E eu assim, sem ser evangélico, sem ser cristão, sem ter confessado o Senhor Jesus como meu Salvador, eu li minha primeira Bíblia, sem ser evangélico, sem ter confessado ao Senhor. Inteira, né? Inteira mesmo. Mas o senhor compreendia alguma coisa quando o senhor estava... Compreendia porque eu tinha vontade de ler. Aí eu comecei, me inspirei. É tanto que, lendo a Bíblia, a minha esposa começou a voltar para os caminhos do Senhor, que ela presenciava eu lendo a Bíblia, que ele foi motivando,
E nós fomos largando o mundo e fomos se aproximando das coisas de Deus. E ela começou a voltar para os caminhos do Senhor, né? Nós, todas as domingos, a gente estava ali no Albatroz, dançando. Eu fui fazer até aula para dançar, para aprender dança, diga aí. Né? Então a gente já acabou com aquilo ali, já começavam a ver pregações, aquela coisa. E ela começou a ir para um culto ali, que chama o Culto da Restauração, que existe toda a última quarta-feira do mês, lá no Templo Central, aqui no Alecrim. Ela sempre estava nesse culto, mas eu tinha um ranço. Eu tinha dificuldade de entrar na igreja. Ainda existia aquela dificuldade. Até que um dia ela entra na igreja, eu vou fazer minhas compras ali no Alecrim, e eu termino, me aproximo esperando por ela, começo a ligar para ela. Só que ela não atende. Aí você sabe, o cara que é crente, para esperar já é difícil, e o cara que não é crente. Verdade. Aí eu disse, rapaz, será que eu vou ter que entrar aí? Não é possível. Não é possível. Eu terminei indo. Aí chega lá para a porta, o pastor Gleison, não sei se já foi lá, a porta, ela abre assim. Isso. Igual aqui, ela abre assim. Quando eu bati na porta, que eu fui, botei a cabeça, o obreiro me pegou pelo braço e me puxou para dentro e fechou a porta. Ele me puxou, rapaz. Meu Deus. Eu nem queria entrar, mas ele me puxou. Então, quando eu entrei, primeira vez que eu entrei na igreja, eu fiquei olhando, contemplando aquele templo ali, né? Tem uma galeria. Minha esposa estava lá em cima na galeria. Aí ela me viu, aquele negócio quando me puxou. Aí lá de cima ela fazia assim: sobe, sobe, sobe. E eu fui subindo. Aí veio a lembrança: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como subirão. E eu entendi que eu estava subindo. Meu Deus. Eu disse: meu Deus, Deus não quer que a gente aqui embaixo. Olha só. Deus não quer em cima. E eu estava incompreendendo. Eu subi, eu sentei na cadeira ao lado da minha esposa. E aí tinha uma bandinha que chamava Jeová Nessi. As minhas tudo fardada. Aí cantava: é por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta para me derrubar. Minhas pernas começou, pastor Gleison, Meu Deus, a se movimentar. Meu corpo dançava e eu não controlava o meu corpo na cadeira. E de repente eu tive uma visão. Lá no altar, tipo uma roda gigante de fogo. E eu comecei a me encolher na cadeira. meu Deus, E minha esposa perguntando o que era. O que está acontecendo? Deus trabalhando. Eu disse: meu Deus, o que é isso? E eu comecei, sabe, me encolhendo na cadeira. E eu queria segurar meu corpo e não conseguia. Elas falando em línguas estranhas, eu nunca tinha visto aquilo. Eu comecei a ficar impactado, sabe, espantado, desorientado. De repente, a cantora que está cantando vem marchando, subindo, marchando, vai lá, chega na minha cadeira e segura na minha mão. E começa a falar em mistério e eu fico mole. Meu Deus. Eu fiquei mole, pastor Gleison. Aí eu desci dali, fui para casa. Quando cheguei lá fora, eu disse: minha filha, se um dia eu tiver que ser crente, eu tenho que estar numa igreja como essa. Rapaz, um homem sujo como eu, incapaz, eu tive uma visão. Meu Deus. Não foi como a de Isaías não, filha, mas foi parecido. Como é que pode? Eu? Quem sou eu? Meu Deus, estou todo mole. Aí ela falou sobre o legalismo, a questão que eu só usava camisa de jogo de futebol, fazia coleção de camisa de jogo de futebol, que eu fui jogador de futebol também, e só andava de bermuda. Ela disse que não ia dar certo. Aí eu disse: filha, sabe por que eu ainda não estou na igreja? E muitos estão perecendo por conta de pessoas que eram piores do que eu, que hoje está ali e se acha Deus, e não tem misericórdia, não abraça, fica olhando para as coisas, não quer olhar para a vida da pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi lendo a palavra. Eu aprendi que a salvação, ela é individual. Eu aprendi que eu tenho que lutar pela minha salvação todos os dias. Eu não posso lutar pela sua salvação. E outra coisa que eu aprendi, filha, que a igreja sou eu. Essa é a igreja que vai subir no arrebatamento, e ela tem que estar preparada.
Meu Deus. Não é por conta de uma vestimenta, nem isso não. O senhor já estava pregando. Aquilo estava mexendo comigo, mexeu muito comigo. Meu Deus. Mas eu sei que Deus estava me preparando para algo maior. Com certeza. E aí, falando sobre legalismo, como eu falei, comentei isso no meu trabalho, e o meu comandante na época, pastor, disse assim: você não gosta? Aliás, antes chegando aqui, eu tinha um programa na televisão, um dia de sábado, eu muito apressado, eu não sei o que eu ia fazer naquele dia, mas eu estava muito apressado, e eu fui tomando banho no meu quarto, eu liguei a televisão, na Bandeirantes na época, aí estava passando o programa do Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, primeira vez que eu vi uma pregação, no banheiro, ouvindo a mensagem, me sentei na cama, já perdi a pressa, fiquei ouvindo, e a fé começou a entrar no meu coração. E eu aprendi que aí Romanos diz que a fé vem pelo ouvir. Ei, começa a ouvir a palavra, que a tua fé vai crescer, querido. Deus tem algo para você. E na hora que eu estou ouvindo, eu chamei minha esposa: ei, vem cá, filha. O que foi? Vem cá. Pronto, encontrei um pastor, gostei desse pastor, olha, palavra. Então, pastor Silas Malafaia, eu não perdia mais um programa. Todo sábado eu estava sentado em frente à televisão. Por isso que é importante esse bate. Nós estamos conversando aqui, falando da parte de Deus. Você que está aí do outro lado, está ouvindo, a tua fé está crescendo, tá? Porque assim como Deus foi comigo, se prepare que Ele vai ser melhor com você. Com certeza. Pode ter certeza disso. Aí descobri que tinha um programa no rádio também, de meu dia, eu não perdia mais, só palavra. A sede, a fome mesmo. Comecei a comprar vídeo de pregações. Eu já não assistia mais filmes, que a gente era conhecido como Papa Filme, eu e minha esposa. A gente amanhecia a noite toda assistindo pregações. E eu chorava com as pregações, né? Até que um dia o meu comandante chegou para mim e disse assim: você não gosta tanto do Silas Malafaia? Tem uma igreja ali na Bernardo Vieira, que hoje é a Nevaldo Rocha, né? Vá lá. Eu disse: tem mesmo? Tem. Eu disse: eu vou. Agora entenda, aquele que tinha ranço de entrar na igreja, agora está chamando a esposa para ir para a igreja. Então, ei, você tenha calma, Deus está trabalhando, nem é por força e nem por violência. E aí a gente foi, chegou ali na Urbana, a minha mulher com muita sabedoria, ela disse: filho, a gente vai lá na igreja, se você gostar a gente fica, se você não gostar a gente vai em outra, até que você gostar a gente vai se congregar junto. Quando eu cheguei na igreja, pastor Gleison, que era Bom Retiro na época, e hoje é Bom Refúgio. Isso. Na realidade não era a igreja do Silas Malafaia, era a igreja do amigo do pastor Silas Malafaia, pastor Jabes de Alencar. E quando eu cheguei lá, eu me apaixonei. Meu Deus. Amor à primeira vista. Moisés no louvor, né? Levita, os louvores, a palavra, me lembro como foi até o pastor Hélio que ministrou, parente, primo e irmão do pastor Jabes de Alencar. E me marcou aquele dia. Só que anunciaram no final do culto que no próximo domingo estaria lá o pastor e cantor Chaga Sobrinho. Aí eu já ouvi algumas canções dele, principalmente aquelas assim: a vitória está depois da muralha, acredite, você vai conseguir. Então eu disse: nossa, eu não vou aceitar hoje não. Eu disse: mas não vou não, vou deixar para aceitar domingo, porque eu aprendi, filha, que eu vou correr o risco. Possa ser que Jesus volte e eu fique, mas eu vou correr esse risco, que Ele sabe qual é o risco que eu estou correndo, porque vai estar lotado a igreja, vai estar cheia, e eu quero que todo mundo veja e ouça eu confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Que decisão. Eu já tinha decidido ali, pastor Gleison, só que eu disse para ela: eu aprendi lendo que nós honramos mais as pessoas do que o próprio Deus.
Mas eu vou correr esse risco porque a igreja vai estar cheia, vai estar lotada, vai estar apilada. E eu quero viver esse momento. A semana parece que não passava. Aí chegou o domingo, 12 de agosto de 2007. Eu vinha chegando do jogo de futebol, correndo, tomei um banho, fiz a barba, botei a melhor roupa. Aí a mulher foi e perguntou: você vai para onde? Eu disse: para onde? Que é isso? Você esqueceu que hoje eu vou entregar minha vida a Jesus? Vamos embora? Não disse que é hoje? Aí ela foi, se arrumou, e quando ela estava se arrumando, eu abri a minha Bíblia, justamente no texto de Isaías 40:31, e lá em casa, na mesa, eu disse assim para Deus: o Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu entendo, eu compreendo que eu não sou nada sem Ti, e hoje eu decido entregar a minha vida em Tuas mãos, e eu te prometo que aconteça o que acontecer, eu não buscarei mais ajuda no homem, e eu vou esperar tão somente no Senhor. Mas eu vou te fazer um pedido, de muitos que ainda irei te fazer. Se for a tua vontade, eu quero ser como esse pássaro, eu quero ser como essa águia, as atitudes, a fidelidade. Fechei a Bíblia e fui embora para a igreja. Pastor Cleide, você acredita que quando eu cheguei lá, estava do jeito que eu tinha imaginado, mas estava lotado. Meu Deus. Tinha cadeiras no estacionamento e tinha um telão. E as cadeiras do estacionamento já estavam praticamente quase todas ocupadas. Quando eu chego na porta, a porta se abre com o obreiro, que eu quero entrar, que eu vou aceitar Jesus. Sabe o que o obreiro me fala? Que não tem mais lugar. Meu Deus. Eu vou entregar minha vida, mas não tem mais lugar. Lá antes, o rapaz me puxa para dentro. E aqui agora eu vou. Às vezes nós estamos preocupados mais com o show, com o que vai acontecer. Verdade. E fecha a porta para aqueles que querem entrar. Meu Deus. Ei, a porta não será fechada para você. A porta ainda está aberta para você, viu? E eu insisti em entrar, e ele disse que não. Minha esposa disse: vamos ficar aqui no telão, mas eu queria estar presente. Aí eu senti duas mãos me empurrando para dentro. Só que eu olhava para trás, pastor Gleice, mas eu não via nada, mas eu sentia. Depois eu voltei para falar com o obreiro e disse: obreiro, deixa eu entrar. Eu te prometo, não estou dizendo que você está equivocado, algo está dizendo que eu tenho que entrar. Se eu não encontrar lugar, não se preocupe, você não vai me retirar daí dentro, eu vou sair, mas deixa eu entrar, porque eu estou sentindo que algo está dizendo que eu devo entrar. Eu senti as mãos empurrando, Cleiton, mas eu não via. Hoje eu entendo que fé você não vê, mas você sente. Escute, você vai sentir a mão de Deus te empurrando para dentro, você não vai ficar de fora. Quando eu entrei, por incrível que pareça, no meio, na ponta, tinha duas cadeiras vazias. Meu Deus. Você crê nisso? É forte. No meio. Deixa eu dizer uma coisa a você: Deus está no meio da sua história, querido. Deus está no meio da sua história. Quando o pastor Jezebel Martins subiu a plataforma, a igreja lotada, a mão dele, ele usa a mão assim, ó. A mão dele apontava, pastor Gleice, para a minha direção, assim, ó: hoje é uma noite de festa, e essa festa foi preparada só para você. Eu vou repetir: só para você, mas apontando para mim. E eu sentia que era para mim aquela mão, eu sentia que ele apontava para você. Ei, você vai sentir Deus apontando para você. Glória a Deus. Escute, você vai sentir Deus apontando para você. Meu Deus. E ele apontava na minha direção, e ele disse assim: é uma noite que vai ficar marcada na sua vida, na sua história, e você jamais vai esquecer desta data, 12 de agosto de 2007. E ele disse: hoje nós vamos fazer diferente. Meu Deus. O culto, a liturgia do culto vai ser diferente.
Nós vamos começar de trás para frente. Glória a Deus. O que seria no início vai ser no final. Meu Deus. Aí eu aprendo que o melhor das coisas não está no início. Tem coisa boa para você no final. O convite. Meu Deus. Olha só, nós vamos começar com a palavra. Ai, Jesus. E depois iremos nos alegrar com o cantor e pastor Chagas Sobrinho, que está aqui conosco nesta noite. Meu Deus. Então, sem perca de tempo, isso é aquele intervalo que eu recebi aquela palavra, pastor Gleison, quase 3 anos, nesse intervalo todo, quando eu decido entregar minha vida a Jesus, Sei. aproximadamente 3 anos, aí eu aprendo que o número 3, Jesus morreu, mas ressuscitou o 3º dia. Isso. Ei, tem ressurreição para você, querido. Glória a Deus. Deus está preparando uma ressurreição para você, uma nova história, um avivamento, Meu Deus. morrendo o velho homem para nascer o homem novo. Deus tem um novo ciclo para você. Glória a Deus. Aí eu vou, como é que se diz? Ele diz, sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro do profeta messiânico. Não acredito. Meu Deus do céu. Parece coincidência, capítulo 40, versículo 31. Eu quase caía para trás. Jesus. Minha mulher me segurou, eu disse, meu Deus, me segura que eu vou cair. Minhas pernas começaram a balançar de novo. E ele começa a expressar sobre a águia. Meu Deus. Vai falando cada momento da águia, o fato do bico, que se remete à boca. Chegou o momento de você calar, de você ouvir mais, falar menos. Seus pés não devem estar andando por lugares que você está indo. Deus tem caminhos melhores para você. Aliás, Ele tem só um caminho que vale por todos, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Tem uma vestimenta nova para você. Você vai voar de novo, vai voar alto. Eu só sei que quando ele está finalizando a mensagem, que ele pensou, pastor Gleison, fazer o convite. Ele só pensou. Eu já estava lá. Nem verbalizou. Não, eu já estava lá. O pessoal batendo palma, lá dentro do telão, aqui fora. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus nesse dia? Uma. O Senhor. Eu entendi que aquele momento foi um momento só para mim. Ei, Meu Deus. Deus está preparando um momento só para você, querido, para não vai deixar dúvida. Glória a Deus. Quando eu voltei para ali, a minha vida, voltei leve, feliz. Jesus. Só que eu tinha um porém. Eu era muito crítico. Algumas coisas. E Deus, Ele foi tratando comigo essas coisas. E quando eu criticava de pessoas que não conseguia pregar para mim, que eu via os exemplos, eu cheguei a me tornar piores do que ele. E a minha mulher, minha esposa, muito sábia, me deu de presente uma Bíblia de estudo. Batalha Espiritual e Vitória Financeira. É a segunda Bíblia que eu vou ler. Só que agora é diferente. Eu vou ler me alimentando da palavra. E quando você se alimenta da palavra, coisas extraordinárias começam a acontecer na tua vida. É como se o oleiro estivesse tratando do vaso. E minha vida começou a ter uma mudança espetacular. Quero até recomendo para você esta Bíblia que está na central Gospel, né? Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Uma Bíblia sensacional, um estudo fenomenal. Uma Bíblia que mudou a minha história, que fez eu abrir os meus olhos, como foi aberto o de Saulo de Társio, e ele se transformou no Paulo. Eu comecei a entender e compreender. E aí eu comecei, todo ano agora eu leio uma Bíblia diferente. Estou lendo agora a nona Bíblia, né? A Bíblia de ordem cronológica, uma Bíblia espetacular também, muito boa. Então sempre me alimentando da palavra. Então minha vida começou a ter uma mudança. E aí a gente estava na sede, quando vai acontecer, que aqui está construindo. Acredito que você estava desde o início. Sim, quando eu cheguei você já estava aqui, acredito eu. Era pequenininho aqui, era pastor, inclusive era o pastor Doriedson, depois o William, positivo, né, vem assim, depois o Gleison, e por aí vai o Jason. Isso. Aí vai. E eu vim para cá e eu cheguei para minha esposa, a gente morava aqui onde a gente mora hoje mesmo, agora, exato momento. Eu disse, filha, tem uma igreja aqui, que faz parte da igreja lá, da sede, né? Eu acho interessante a gente se encaixar ali, porque
vai ser mais útil para nós ali do que estar lá na sede, até mais perto também. E nós começamos aqui a desenvolver na obra também. Aqui aprendemos muitas coisas, né? Foi momentos marcantes aqui. E depois fomos ali para o Santarém, depois fomos para a sede, fomos ser co-pastor lá no Bom Pastor, né? Assumindo. E depois fizemos o seminário, o IBAD, Instituto Bíblico Brasileiro. Isso. Depois fizemos aquele de liderança, foi muito bom. E na formatura eu falei para o pastor Eliel, que agora eu tenho entendido a minha chamada, que Deus me chamou para ir para lugares que ninguém quer ir, para fazer o que ninguém quer fazer. E aí veio a palavra profética em nossas vidas, que ela voltou novamente, que é justamente esse novo ciclo. A palavra foi nos dada: levanta-te, esta obra eu coloquei em tuas mãos, e nós iremos com você, tem coragem e age. Eu acredito que na época, quando a gente estava aqui na liderança dos casais, da família, nós tínhamos um marca-texto, que tinha esse texto no marca-texto. Sim, daí de onde nós conseguimos enxergar de onde veio esse jargão criado literalmente pelo Senhor. Justamente. Marca. Onde surgia essa palavra, nós nos lembramos logo do pastor Faria. Lá, exatamente. Então, na verdade, são duas mensagens que o Senhor cita, que aonde nós ouvimos, já lembramos do Senhor, né? Que é essa da águia, o texto que o Senhor sempre, todas as vezes o Senhor frisa, e hoje nós entendemos, o Senhor relatando agora, nós entendemos o porquê dessa paixão, né? De sempre o Senhor citar, porque foi algo forte, né? Foi algo que foi plantado dentro do Senhor. É uma mensagem entregue em um papel, em uma faixa de pedestre. Como é importante, né? Onde mudou a sua história. Onde Deus trabalhou dentro desse texto até a sua convenção. Isso é extraordinário. Exatamente. É lindo. E passamos ali na sede, fizemos o seminário, fomos ser co-pastor, e de repente Deus nos envia ali para Olho d'Água. Como foi esse encontro com o Olho d'Água? Foi muito interessante, porque eu sempre conversava com Deus. E uma vez eu falei para o Cássio, acho que você lembra do Cássio? Lembro. Aqui a gente sai daqui de um culto de matutino, e eu conversando com o Cássio, e eu disse assim: Cássio, se um dia Deus ele me chamar para assumir um ministério, eu vou fazer diferente, Cássio. Ele disse assim: como assim? Eu disse: eu vou fazer como Jesus. Porque o segredo hoje, Cássio, é você fazer como Jesus. A gente não faz como Jesus. As pessoas muitas vezes fazem do seu jeito. Verdade. E é por isso que dá errado. Verdade. Mas quando você faz da forma que Jesus faz, perdoando, amando, tendo misericórdia, a coisa vai dar certo. E assim foi interessante, porque eu tinha recebido uma palavra profética, Ezequiel 12:28. Assim diz o Senhor: não serão retardadas mais nenhuma das palavras que eu falei para ti. E depois veio a palavra: levanta-te, esta obra eu coloquei em tuas mãos, e nós iremos com você, tem coragem e age. Essa aqui foi no começo, e ela voltou de novo agora, depois de 10 anos, essa mesma palavra profética, ela volta, ela ressurge de novo, para um novo ciclo, algo que irá acontecer, e que já está acontecendo. Glória a Deus. Porque quando você pensa que vai acontecer, já está acontecendo. Gleice, você lembra que o pessoal estava ali na frente do mar, e Deus disse assim: ô Moisés, está clamando por quê? Ô Moisés, tem que agir, Moisés. Agir como, senhor? O que? O quê? Diga ao povo que marche. Mas marchar como, Gleice? Se tinha o mar na frente, como é que vai dar uma ordem para a pessoa marchar? Não era melhor que Deus dissesse: diga ao povo que nade? Isso. Agora, só que Deus colocou, você sabe, lá atrás tinha Faraó. Às vezes Deus vai fazer você fazer coisas que você não quer fazer, mas Ele já preparou tudo. Meu Deus. Não se preocupe, Ele já preparou tudo. Você sabe que o mar estava se abrindo. Sim. Deus já tinha soltado o vento, e esse vento estava abrindo aquilo que estava fechado na sua vida. Escute, Deus está abrindo aquilo que está fechado na sua vida. Meu Deus, glória entenda a Deus. isso. E aí veio, minha moto furou o pneu, eu voltei
para pegar a moto, me encontrei com o pastor Eliel Moreira, nosso pastor pai. E ele vai e nos faz o convite para mim e para minha esposa, de assumir a obra em Olho d'Água. Eu nem sabia. Já existia, já, pastor, ou não? Era um templo que ia ser inaugurado lá, Iria ser. que surgiu essa oportunidade de assumir essa obra lá, iniciando. E eu tinha pedido a Deus a oportunidade de ser o primeiro na obra, que eu pudesse plantar para que outros pudessem colher e entender que a obra é de Deus. E eu entendi que minha chamada é assim como Paulo, abrir igrejas, simplesmente ir lá e cavar os poços, sabe? E Deus fez exatamente como estava no meu coração. Ele nos faz o convite, minha esposa concorda, eu vou com a minha esposa lá, a gente aceita o desafio, porque é Deus que está na frente. Quer dizer, pastora Eliana, queremos a senhora aqui, viu? É bênção. Tem história. Então, o que é que acontece? A gente vai, chega lá em Olho d'Água, aquela comunidade, até hoje é um lugar meio, era trevas mesmo, era um lugar que tinha toque de recolher, né? O crime, o tráfico. E nós chegamos ali e a luz do Senhor foi acesa naquele lugar. Um policial militar. Exatamente. E hoje o meu co-pastor era quem comandava o tráfico de droga lá na comunidade. Hoje um grande homem de Deus. Verdade. Quem sabe o futuro pastor de Olho d'Água. Grande homem de Deus, um exemplo. É um exemplo hoje. Não só ele, mas tantos que ali foram transformados. Porque se você abrir o coração para ele, ele transforma. Verdade. Se você abrir a porta do seu coração para que ele entre, ele bate, abre aí. Se ele entrar, ele vai transformar. E nós chegamos ali, foi um desafio. Teve a inauguração, agora mesmo passamos alguns vídeos, veio uma lembrança. Era gente. Na inauguração, querido, era gente. Só que a ficha, Gleison, vai cair no outro dia. Quando chegamos no outro dia, era eu e minha esposa. Eu pregava para ela e ela pregava para mim. Eu dirigia o culto para ela, ela dirigia o culto para mim. Os cultos lá, a gente ia para o ciclo de oração, ela ficava lá dentro orando e eu ficava lá no portão. Eu era o porteiro. Meu Deus. Um aluguel de R$1.000. E aí? Aí veio a primeiro membro da igreja, Luciene. E a partir de Luciene, começamos a fazer visita na comunidade. E aí veio a segunda, a terceira, a quarta. Primeiro batismo para a glória de Deus. 33 pessoas. Glória a Deus. Quando eu fui apossado, era diácono, com a ordem pastoral. No outro ano fui consagrado a presbítero. No outro ano fui consagrado a evangelista. Depois veio a pandemia. E depois fomos consagrados a pastor. Muitos casamentos. Mais de 15 casamentos fizemos ali naquela comunidade. Muitos casamentos restaurados. Muitas libertações, salvação, algo extraordinário. Inclusive, você até passou 2 anos lá. Isso. Você sentiu isso também, né? Você estava lá também. Consegui sentir o gostinho. Você sentiu o gostinho do que Deus fez ali na fez, vida é do verdade. Senhor, naquele lugar, né? Você deixou sua história, nós lembramos, né? Você deixou sua história lá, isso é importante, isso é muito bom. E não parece até uma coincidência, nós estamos aqui conversando, tivemos essa parceria, né? Eu quero até aproveitar esse momento, pastor, até para te pedir perdão. Eu senti no meu coração aqui te pedir perdão de alguma coisa, né, por aquela época que eu passei lá. Porque o senhor sabe que às vezes as vozes chegam nos nossos ouvidos, né, e pode ter chegado no seu ouvido alguma coisa. Eu quero dizer que o senhor nem sabe o quanto eu te amo em Cristo. Gleison, eu sinto por você, Gleison, a mesma coisa. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Você foi
Você foi instrumento de Deus. Você foi a primeira pessoa que me chamou de José Farias. Sabia disso? Foi você que me chamou, que me batizou por esse nome. Eu tento encaixar esse nome, José Farias, mas o pessoal só me chama de Farias. Mas eu lembro quando Deus te usou de uma forma poderosa para mim, naquele local ali, Glória a Deus. onde Deus falou poderosamente comigo através de você. Glória a Deus. Você é um instrumento de Deus na minha vida. Eu sempre amei você. E lhe admiro muito. Glória a Deus. Então nem se preocupe em coisa de perdão. Aliás, nunca chegaram no meu ouvido. Glória a Deus. E se chegasse, eu não dou vazão para isso. Graças a Deus. Porque eu reconheço Deus na sua vida. Eu sei que você é um grande homem de Deus. Nem se preocupe, né? Mas E depende. eu sempre senti no meu coração, Não. assim, quando eu tiver a oportunidade, do jeito que o senhor diz assim, eu quero fazer em público. Pronto. Nós estamos em público Nós aqui. estamos em público. É o que quero dizer. eu sinto. O que você sente por mim, eu sinto por você. Amém, glória a Deus. Pode ter certeza disso. Eu lhe admiro muito. Graças a Deus. Lhe admiro muito Sou feliz. como homem de Deus. Você é um grande homem de Deus. Lhe admiro demais. Você sabe disso. Glória a Deus. Tá? E se é perdão, está perdoado, também te peço perdão. Se algo chegou também no teu coração. Amém. E estamos aqui juntos, cara. Abraçar firme e forte. Jesus é Eu, bom. Amém. eu, Eu muito sou bom feliz. estar contigo aqui. Então nós começamos lá aquela obra. O primeiro foi um desafio muito grande. No primeiro entrou terceiro culto lá, entrou um homem lá e doou uma moto, ofertou uma moto. Meu Deus. Pessoas que não eram nem cristãs sentiam o desejo de dizimar lá, não sabia nem o que era dízimo. E dizia assim: como é que funciona esse negócio de dízimo? A esposa era crente, ele não era crente. Dizia assim: 10%. Eu disse, veja aí quanto deu as minhas contas aí. Aí disse, não, deu 10 mil, ponto. Então deu dízimo lá para a igreja, lá para o pastor lá, era o dele do aluguel. Meu Deus. Tem pessoas que nos via em visão, dizia que não estava frequentando a igreja, mas que sentiu o desejo de dizimar, e em sonho Deus tinha revelado para essa pessoa aonde é que ela ia deixar o dízimo dela. Meu Deus. E quando me via, dizia que era a minha pessoa, e começou a dizimar lá. Pessoas que nem frequentavam a igreja dizimavam, né? Abençoava. Então Deus sempre abençoando, foi algo extraordinário. A mão de Deus sempre estendida sobre aquele lugar. Hoje nós estamos ao ponto de estender as tendas, ampliar as tendas, Em nome de Jesus. para viver um ciclo melhor e maior, porque Deus sempre vai ter coisas grandes na nossa vida. E começou os casamentos. Tive o privilégio de fazer o casamento da minha própria filha. Inclusive minha filha aceitou Jesus aqui, né, na Bom Refúgio de Pajuçara. É uma bênção, minha filha. Tive o privilégio de fazer o casamento dela. A irmã Paula. A mais nova, que agora vai Irmã ter. Paula, queremos você aqui. É, viu? bênção também. A Paula ela subia o monte, né, como ela disse, né, o monte, sempre com a minha fotografia apresentando a Deus, para que Deus viesse me libertar do mundo. E olha o que aconteceu. Deus me libertou, hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Então não desista do seu parente, não desista do seu amigo, não desista de quem não desista daquele que você ama. Verdade. Viu? Ainda há esperança, porque Deus às vezes ele não olha a fé de quem está precisando, mas olha a nossa fé. Isso. Aqueles 4 homens, quando eles desceram aquele paralítico, a Bíblia diz que Jesus viu, sabe, foi a fé deles. Isso. A fé deles trouxe a cura para aquele paralítico. Verdade. E é tanto que Jesus vai perdoar os pecados daquele paralítico. Jesus vai cuidar daquele paralítico. Isso. Então temos que ser amigos ao ponto de levar até pessoas que nós nem conhecemos, Isso. para que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Esse é o segredo de nós. Qual o propósito nosso aqui na terra, né? Hoje eu entendo qual é o propósito. Hoje eu sou apaixonado por vidas. Eu não abro mão. Eu sou apaixonadíssimo por vida. Meu negócio é vidas. Então ali se cumpriu. Hoje 10 anos, uma história bonita que Deus escreveu Glória a e Deus. que Deus ainda está escrevendo. E eu vejo hoje o nosso ministério. Eu tive algo surreal. Minha esposa, um testemunho surreal. Lá em Olho d'Água, nós passamos uma fase muito difícil financeira e nós tivemos uma trave muito grande, porque a igreja sabe que era na Granja. Sim, sim. Que era na Granja. Então passamos só 2 anos na Granja, o aluguel muito alto, a renovação não deu, e nós deparamos com uma casa que era colado, né, que é a igreja hoje, com a Granja. E eu me lembro que
Felipe, nosso presbítero, Felipe Lima, estava desempregado, passando uma fase difícil também. E nós tínhamos alugado aquela casa e sentamos na área, a área é muito pequena. E como é que a gente ia fazer a partir de agora? Mas a igreja não poderia sair daquela rua, porque foi ali que foi plantada, né? E eu lembro que o Felipe disse assim para mim, assim: pastor, hoje eu entendi porque eu estou desempregado, porque eu sei fazer isso. Aí o Jackson, lá do outro lado, já disse assim: agora eu não sei não, agora quebrar a parede é comigo. Então tínhamos 5 homens ali, eu levei eles para falar com o pastor Eliel. Nós entramos num propósito de jejum e orando por esse propósito, literalmente. E quando nós chegamos na sede, estava havendo um banquete na sede. Você sempre vai ser provado, né? E o pastor mandou o material, e o Felipe, ele abriu mão de 6 mil reais de mão de obra para quem estava desempregado. E vivia de uma forma ilícita no mundo, e hoje serve a Deus de uma forma extraordinária. E escute, Deus muda história. Deus muda história. Você talvez está vivendo um momento difícil na sua vida, achando que não tem jeito. E escute, Deus muda história. Verdade. Em 15 dias, nós passamos ao vídeo ali daquela construção. Em 15 dias, nós construímos aquela igreja. A comunidade se empenhou, vendo a importância da igreja plantada naquele lugar. Então entenda, a igreja ela tem que transformar. A igreja tem que transformar a comunidade. E entenda também que você é a igreja. Então aonde você passar, você tem que transformar vidas. As pessoas têm que olhar para você e querer ser como você. Você tem que passar pelos lugares, pessoas têm que falar como aquela sunamita: eu vejo que este homem e esta mulher é um homem ou uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Nós temos que carregar essa presença. Nós carregamos. Nós somos a arca de Cristo. Aquela arca que era conduzida pelos sacerdotes, que carregava a presença. Hoje nós somos essa arca. Verdade. Nós somos aquela construção que o Senhor disse que não é feita por mão humana. É esse tempo que ele se refere. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos o melhor de Deus. Imagina Deus fazendo todas as coisas, Gleice, e dizer: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando ele chega em nós, ele vai dizer: e viu Deus que era muito bom. Ei, você é o muito bom de Deus. Você é o melhor de Deus. Como é bom, né, Gleice? Glória a Deus. Falar de Deus, né? É muito bom. Então é isso, cara. Hoje estou no ministério há 18 anos. 18 anos. Há 10 anos pastoreando. Uma experiência extraordinária. Casei na sede. O pastor Eliel fez meu casamento. Deus mudou a minha história. Inclusive eu sou sargento. Hoje eu tenho uma ovelha que é um coronel. Coronel Ferreira já esteve aqui, né, coronel? Fazia um tempão que a gente não se via, e naquela ocasião Deus marcou um encontro. Foi meu comandante também, foi meu professor de matemática. Hoje ele serve de uma forma maravilhosa e linda, com muito zelo lá na sede. Eu ia ministrar à noite lá na sede, e eu vou, a luz um pouco meio apagada, eu vou passando, vejo ele, e a gente se abraça. Passamos quase 1 minuto abraçado. Um abraço bacana. Aquele abraço que só Jesus sabe dar. Sim, sim. E de repente eu vou ministrar. Quando eu estou lá em cima, a esposa dele diz assim: ó, meu bem, ali é o pastor Farias. Aí disse: mas não era ele aqui que estava me abraçando? Termina o culto, ele vem até mim e pede se eu daria a honra de ministrar o casamento dele. Era eu que estava sendo honrado. E foi um casamento muito interessante, porque quando eu me vi ali, a guarda de honra do casamento eram majores e coronéis, com a espada, aquela coisa. E eu fiquei, sabe, olhando assim: meu Deus, o que é que Deus faz com nossas vidas, né? Verdade. Meu Deus, eu ficava assim, porque comecei a chorar e vendo: olha onde eu estou. Que honra, casei minha própria filha. E foi interessante a minha própria filha, quando eu casei, porque muitos dos meus familiares,
Eles não acreditavam. Eles diziam que era um projeto falido. Ei, você não é projeto falido. Creia. Então eu lembro que quando eu entro com a minha filha, Gleison, lugar muito chique, e eu vou naquela passarela de vidro, conduzindo minha filha para o altar, as lágrimas desciam dos meus olhos, e eu contemplava alguns familiares meus, principalmente aqueles que diziam que eu não tinha mais jeito. Eu era um projeto falido. E eles contemplando, eu entrando com a minha própria filha, entregando ao noivo, e depois eu fazendo a volta e indo para o altar ministrar o próprio casamento da minha própria filha. No registro está lá escrito o pai, e embaixo está escrito o ministro sou eu. Então olha que coisa grandiosa que Deus... E ali eu lembrei da passagem que está lá em Salmos 23:5. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Porque muitas das vezes os nossos inimigos, quem menos nos honra, Gleison, é a nossa família. Verdade. É os de dentro. Nossos maiores inimigos, muitas das vezes, está dentro, não está fora. Verdade. Às vezes nós recebemos mais ajuda, pastor Gleison, de fora do que de dentro. Às vezes tem aquele provérbio que diz que tem irmãos, tem amigos que é mais chegado do que irmão. É verdade, né? Às vezes um amigo está mais perto de você do que o seu próprio irmão. Mas isso faz parte da nossa história aqui na terra, e nós temos que estar prontos para viver isso. Verdade. Isso que nós estamos falando aqui, o Gleison, está na Bíblia. Então a Bíblia é o nosso manual, é que nos direciona, é a luz que acende, é a solução que nós precisamos. E ali foi algo surreal. E teve algo interessante que eu vejo o agir de Deus, Gleison, de uma forma tão bonita, porque foi comigo o meu co-pastor e um obreiro, só nós três. E de repente tinha uma mesa preparada para nós, era uma mesa grande. E as mesas eram redondas, mas a nossa mesa, a mesa que preparada para o pastor, era grande. E quando eu sentei junto com os meninos, eles estavam lá, depois que eu vim das fotos, aí eu falei assim: por que vocês estão nessa mesa? Essa mesa é grande. Não, mas disseram que aqui é a mesa do senhor. Eu disse: não, pai, essa mesa é grande, só nós três. Vamos para uma mesa menor. Deixa essa mesa aqui para uma família maior. E a gente foi para uma mesa menor. De repente, na mesa menor, colocaram duas cadeiras diferentes. Eu achei estranho. Eu achei: por que essas cadeiras? Aí disseram que o noivo e a noiva queriam ficar nessa mesa junto conosco. Aí eu falei para eles: olha, nunca se encante com coisas grandes. Deus só usa aquele que é pequeno. Verdade. Então, outra coisa que você pode aprender nesse nosso bate, Glória a Deus. nessa conversa nossa aqui, falando de Deus, Maravilha. né? Não se encante com coisas grandes, não, porque Deus age nas coisas pequenas. Se lembra que foi Davi que derrubou o gigante. Não foi o gigante que derrubou o Davi, mas foi Davi que derrubou o gigante por conta da aliança que ele tinha com Deus. E quando você tem aliança com Deus, você derruba o que tiver na sua frente, que for qualquer obstáculo, você derruba pela aliança que você tem. E já do coronel estava lá, e eu pedi perdão ao comandante geral, que na época, quando eu estava no Mudão, eu aprontei muito, e ali estava na minha frente, e eu cheguei e abracei ele, pedi perdão, e trouxe aquela palavra que eu sempre uso de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam. E naquele momento, que quando eu fiz aquilo que não era legal, foi para que hoje eu pudesse reconhecer, pedir perdão e fazer o que é certo. Então eu aprendo com o apóstolo Paulo: esquecendo uma coisa eu faço, sou eu que tenho que fazer, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu vou avançando, eu vou prosseguindo, conectado com Deus e olhando sempre para o alvo, e reconhecendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. E saber que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. E que Romanos vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu acho bonito quando Jesus diz, João escrevendo diz, que Jesus vai dizer: eu vim para aqueles que eram meus, mas os meus
não me receberam. Me receberam. Mas todo aquele que crê. Quer saber de uma coisa? Eu creio. E você crê? Porque se você crê, você vai ter o privilégio, como hoje eu tenho o privilégio, como você tem o privilégio de ser chamado Filho de Deus. Filho de Deus, né? Interessante que nós começamos aqui falando de fé, né? E o senhor vem já partindo para o encerramento falando também de fé, né? Tudo parte pelo crer. Então, venha com fé. Confie, venha com fé, exatamente. Acredite, porque Deus sempre tem o melhor para nossas vidas. Verdade. Né? E que testemunho extraordinário. Quando o senhor contando aí, eu tentando entrar na história, tentando vivenciar esses momentos aí, essas experiências com Deus, porque são experiências que a priori a gente pode até reclamar, murmurar, porque dói, mas lá na frente Deus vem provendo, né? Vem trazendo, nos mostrando que nós não estamos sozinhos, Ele sempre vai estar conosco, Ele sempre está nos ajudando. E o que o senhor relatou aí desde o início foi extraordinário. O que me marcou mais, pastor, foi esse texto. Eu hoje entender o porquê do seu amor, da sua paixão. É verdade, né? Verdade, Gleice. Me marcou o papelzinho lá do irmão naquela faixa de pedestre, entregando esse texto ao senhor. Que Deus o desperta para fazer isso. Desperta. Aí eu posso enxergar que antes disso, que o senhor falou aqui algo extraordinário também, que me fez trazer à memória a importância que a sua filha ela subia ao monte. Sim. Né? A sua filha subiu ao monte com o seu nome, com a minha foto, com a sua foto, não é isso? Com a sua foto, para orar a Deus, apresentar ao Senhor. E Deus ouviu a oração dela, né? E de repente aquele homem vai entregar aquele texto que marcaria a sua vida. Eu tive o privilégio também, né, Gleice, de consagrar a diaconisa, né? Ela hoje faz parte do ministério Bom Refúgio, serve ali com o pastor Rodrigo, que inclusive Rodrigo foi nossa ovelha, de Deus, saiu de Olho d'Água, de saiu lá de fruto de Olho d'Água, que foi assumir uma igreja ali no Nova Jerusalém, onde você pastoreou também. Isso, né? Então a igreja começou a dar fruto, de lá já saíram vários. Hoje o Felipe Souza, né, que é mestre, pregador da palavra, junto com a sua esposa, estão servindo na sede. Foram também frutos que saíram também de Olho d'Água, né? Glória a Deus. A Rafaela Massal também passou por Olho d'Água, sabe? Então a gente vê como é uma fonte. A palavra já diz, Olho d'Água, né? Olho d'Água. É uma fonte, né? Então hoje eu quero ser grato a Deus. Nós estamos encerrando aqui o nosso momento, mas eu quero ser grato a Deus porque nós 10 anos, né, naquele lugar, muitas vidas restauradas, e Deus sempre vai trazer algo novo para nossas vidas. Então 10 representa um novo ciclo. E eu quero dizer para você que a sua história não terminou aí. Existe uma história que vai ser contada. Se prepare para viver um novo ciclo. Mas para isso nós precisamos tomar uma atitude. Que atitude é essa? De se levantar. Levante-se. Esta obra, este negócio, coloquei em tuas mãos. Então quando você se levanta, você vai entender que você não vai estar só. Deus vai levantar pessoas para estar com vocês assim. Haja, tenha coragem e haja. Então a mensagem que eu deixo para você nesse encerramento é que você tenha coragem e haja. Tenha coragem e haja. Deus está no controle. Mas eu queria, antes de nós encerrarmos, pastor, o senhor falasse só também de uma frase bem marcante que o senhor tem, que nós sempre, quando ouvimos ela, já lembramos do senhor. Também, né? É aquela que diz assim, ó, filho, isso. Enquanto eu for a tua prioridade, pode vir o que Na realidade, Gleice, esta frase é uma canção, né? É uma música, prioridade, né? Eu ouvi essa música, esse louvor, pela primeira vez, foi no casamento do diácono Rodrigo Santos, você sabe, né? Ex-homossexual. Isso. Já esteve aqui várias vezes. Já. Grande homem de Deus. Verdade. Uma bênção do céu. Um homem liberto, restaurado pelo poder do
poder do Evangelho. Evangelho, meu Deus. O Evangelho tem esse poder de trazer coisas boas, as boas novas. E no casamento dele, em memória, uma ovelha nossa, já não está mais conosco, ela louvou pela primeira vez, eu ouvi essa música pela primeira vez, ela louvando. E quando ela dava esse refrão: filho, enquanto eu for a tua prioridade, pode vir o que vier. Então, esta frase, ela virou para mim, desde a época dessa cerimônia de casamento, virou minha oração. Então, minha oração, não é que seja repetições, mas eu sempre finalizo as mensagens ao qual Deus me abençoa, orando dessa forma. Uma oração simples, mas que seja direta, e que nós venhamos entender que enquanto o Senhor nosso Deus literalmente for a nossa prioridade, Ele garante, é Ele que vai garantir. Glória. Pode vir o que vier, e é verdade mesmo, eu sinto isso. Eu tive um momento, uma experiência na nossa congregação, eu não queria que isso viesse a acontecer, mas teve um rapaz que ele veio pedir autorização para namorar uma ovelha da igreja. Eu disse: não, você quer o quê? Que eu abençoe o seu relacionamento? Ele disse: sim. Eu disse: não. Eu me lembrei de Esdra. Esdra passou por esse momento de trazer a verdade que Deus, os princípios de Deus. Eu disse: não, cara, eu já vi você com 7 namoradas. Aonde está o defeito aí? É nas namoradas ou em você? Né? E aí eles noivaram, eu até abençoei as alianças, mas não vai acontecer. Querido, quando você sente algo que Deus está falando para você que não vai dar certo, nós temos esse privilégio, Gleice, você sabe disso. De Deus colocar, Deus vai usar a nossa vida, a nossa boca, vai nos mostrar com nossos olhos, com nossos ouvidos. Verdade. Então, quando nós temos esse pressentimento aqui, que nós damos uma orientação vinda do céu, porque nós somos a boca de Deus aqui na terra. Sim. Nós somos eles aqui. Ele vai dizer claramente, olha uma revelação que Deus falou para mim. Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, sim ou não? Sim. Só que ele recolhe Moisés. Quem foi que recolheu Moisés? Deus. Ele até mostrou a terra prometida, sim ou não? Sim. Moisés entrou? Não. Mas Deus mostrou? Sim. Mostrou. Até hoje, Cleício, na Bíblia, lá em Judas, diz que Satanás tem até algumas contendas com Miguel, porque ele quer achar onde está o corpo de Moisés. Não vai encontrar, querido. Por quê? Quem guardou o corpo de Moisés foi quem? Deus. Querido, você está guardado por Deus. Só que Deus, Cleício, vai levantar quem? Josué. Quem é que levanta Josué? Deus. Para dar continuidade ao que Moisés começou a levar o povo até a terra prometida. Isso. E ele cumpriu a missão. Sim. Ok? Vamos lá. Deus vai levantar, tem um profeta na Bíblia que chama Elias, o homem do fogo. Isso. O homem que vai ser arrebatado por Deus, sim ou não? Sim. Mas antes de acontecer tudo isso, ele manda que Elias unja Eliseu para ser profeta no seu lugar. Deus escolheu Eliseu para ser profeta no lugar de Elias. E recolheu Elias. Quem recolheu Elias? Deus. Mas quem levantou Eliseu para dar continuidade? Deus. Ok. Agora Jesus entra em cena, chama seus 3 discípulos, vai até o monte da transfiguração. E quem que está lá? Jesus transfigurado, e tem 2 personagens ao lado de Jesus. Quem são esses 2 personagens? Rapaz, Elias e
e Moisés representando a lei e Elias os profetas. Só que agora, entenda, quem vai sair de cena vai ser Jesus. Deus vai levar Jesus de volta. Ele vai ensinar, vai instruir como ele está instruindo. Depois ele vai morrer, vai ressuscitar e vai subir. Agora, ele vai dizer: vocês fiquem aí, porque do céu vou mandar descer poder, e vocês serão minha testemunha, e vocês vão fazer coisas maiores das que eu fiz aqui na terra. Sim ou não? Sim. Então Jesus foi embora. Então quem continua a caminhada aqui? Somos nós. Ah, sim, somos nós. Então eu entendo que nós somos esses personagens. Sim. Nós somos cristãos. Nós somos um pedacinho, uma pontinha de Cristo aqui na terra. Nós temos que representá-lo. Essa é a nossa missão agora. E que responsabilidade. Que responsabilidade. E tem o céu nos esperando. Sim. Quando acabar essa missão, tem o céu nos esperando, assim como ele levou Moisés, assim como ele levou Elias. Está preparado? Porque ele vai levar você também. Está preparado? Ele vai te levar também. Então você tem que cumprir a missão que ele vai te levar. Glória a Deus. Você também. Então é nesse sentido, tá? Então é nesse sentido que eu entendo. Então nós temos aqui uma missão a ser cumprida. Essa é a nossa missão, Wilson. Então, e para isso nós temos que ter fé. Fé. Tudo que ele quis colocar dentro de nós e continua tentando colocar é que a gente não venha perder a fé. Isso. Porque sem fé é impossível. Totalmente impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Exercita a sua fé. E para isso, todas 15 dias, né? Isso. 15 dias. Isso. Nós temos aqui o vem com fé. Para que você... E a fé, ela vem pelo ouvir. E eu fico muito feliz que hoje você estava aí ouvindo. E eu tenho certeza que aqui a 15 dias, nosso próximo encontro aqui, você vai conosco, que você vai vir literalmente. Como é que você vem? Com fé. Você tem que vir com fé. Esse é o nosso slogan, né? Então vem com fé, que aqui nós temos que ter palavra que vai alegrar teu coração, vai renovar a tua fé, né? Renovar com certeza, mesmo. Com certeza. Testemunhos poderosos vão passar por aqui. Hoje nós tivemos a oportunidade de poder contar um pouco sobre o que Deus fez, a transformação na minha vida. Espero, né, Igreja, que tenha abençoado você. Sim, com certeza. Poderosamente. E quando ele for mandar orar, não se preocupe não, que eu tenho uma oração para você. Com certeza. Deus falou comigo, imagina quem está em casa, né? Um testemunho desse impactante. Eu quero agradecer a Deus aí, pelos irmãos. Dá uma baixada aí para a gente ver aí, por favor. Aí vamos agradecer quem estava conosco aqui. Amém. Irmão Francisco da Chácara, que Deus abençoe. Irmã Neide, está conosco aí. O irmão Ozenildo da Silva, que Deus abençoe o senhor. Tenho certeza que Deus falou, né? Está conosco também a irmã pastora Josi, que Deus abençoe. Pastora Josi, pastor Antônio Marcos, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Queremos abençoar o irmão Cláudio Onô, lá de Olho d'Água. Nonô. Um abraço, irmão Nonô, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Simone, que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Hernandes Marinho, que Deus abençoe. Hernandes, tudo bom, meu querido? Em nome de Jesus, uma bênção. Daniele, a nossa irmã Daniele Lima, esposa do pastor. Irmã Silvana Ramalho, que Deus abençoe. Silvana Ramalho aqui da Debon Refúgio Pajuçara. Deus abençoe o irmão Nilton Pereira, safoneiro. Nilton Pereira, queremos o senhor aqui, viu, irmão Nilton? Vai sofone em nome de Jesus. De Deus. Irmã Luciana Domingos, Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos que compartilharam aqui um pouquinho do tempo de vocês conosco. E eu tenho certeza que Deus falou aos vossos corações através da vida do nosso pastor Farias. Esse testemunho maravilhoso. Irmãos, eu estou impactado aqui com esse papelzinho aí escrito. O papelzinho. O papelzinho abençoado, irmãos. Então, quando você receber algo da parte de Deus escrito, guarda no teu coração, como o pastor fez, e tenha certeza que Deus vai promover algo extraordinário na tua vida, porque Ele é fiel. Venha com fé, acredite que Deus pode fazer o melhor
com vocês. Eu louvo a Deus, pastor, mais uma vez eu quero agradecer o senhor, que Deus abençoe, é uma alegria tê-lo sempre conosco, que Deus te abençoe. O senhor sabe que eu lhe amo de coração, em Cristo Jesus. Quero agradecer também ao irmão Jadiel, que Deus abençoe. Esse homem de Deus esteve aqui conosco. Eu não quero rasgar cedo aqui para o senhor não, mas aquele dia que o senhor esteve aqui foi Deus que te conduziu até esse lugar para trazer uma mensagem de restauração, de avivamento, de produzir uma chama no coração da igreja, né? E Deus falou algo que já vinha sendo falado há alguns dias aqui, Deus só confirmando através da vida do Senhor, que Deus continue te abençoando, irmão Jadiel, lá de Olho d'Água. Na realidade foi um presente, né, que Deus enviou ali para Olho d'Água. Disse: eu vou dar um presente a Olho d'Água, né? E mandou Jadiel Silva. Tem sido um garoto muito leal, fiel, né? Parceiro, companheiro mesmo de batalha, né? Glória a Deus. Chegou ali e tem feito a diferença lá naquele lugar, porque Deus traz pessoas para fazer diferença, né? E vai lá nas redes sociais do Olho d'Água, viu que está sendo feito um trabalho aí pelo irmão Jadiel mais do que extraordinário, lá na Adebo Refúgio Olho d'Água, lá no Instagram. Bom Refúgio Olho d'Água, lá no Instagram, isso? Bom Refúgio Olho d'Água, vai lá, né? Se você que não é seguidor ainda, vai lá e nos segue em nome de Jesus. Nós estamos aqui, pastor Farias, em um grande desafio, né? Nós sabemos que o Facebook, que o Instagram nesse momento nós precisamos agariar no mínimo 1000 seguidores para que possamos continuar fazendo lives lá no Instagram. E nós estamos em um desafio, já estamos com 600 e alguma coisa e precisamos muito. Você que ainda não segue a Debo Refúgio Pajuçara, vai lá e nos segue, porque vamos ter um material ali, vamos movimentar, vai ter palavras como essa que você acabou de ouvir. Nós estamos fazendo aqui no Debo Refúgio Pajuçara Facebook, né? Para que possamos tirar uns cortes daqui e colocar lá para movimentar, para que possamos conseguir. Vocês aí nos dá uma arroba aí, pastor Farias, irmão Jadiel, lá com a Bom Refúgio Olho d'Água, nos dá uma arrobazinha aí para que a gente possa conseguir esses 1000 seguidores para fazer um trabalho também lá. Conte conosco também, assim que precisar ali em Olho d'Água, tá certo? Conte com nossa ajuda. Quiser implantar um trabalho como esse, eu sei que o senhor tem sempre desenvolvido aí o melhor. Eu estou vendo o quanto tem crescido o Olho d'Água. Eu estava até falando com o pessoal da mídia esses dias aqui e usei exemplos como Olho d'Água lá e como a mídia de Olho d'Água tem crescido. Isso tem sido muito importante na congregação, para que o evangelho seja alastrado por todo mundo através das mídias sociais. É uma ferramenta que Deus nos deu. Muitos dizem que foi o diabo. Não, o diabo não tem poder e autoridade para tentar imetir naquilo que Deus colocou no nosso coração para que possamos fazer. Então Deus nos proporcionou as redes sociais para proclamar o evangelho, e nós vamos fazer em nome de Jesus. Então, às vezes recebemos algumas críticas, enfim, mas isso aí é normal, né, pastor? O senhor já é concursado nisso aí, né? Como eu falei com você logo no início, que eu sempre, o lance do marketing multinível, né? Eu gosto, né? E hoje está acontecendo, literalmente, em Olho d'Água. Deus enviou o Jadiel Silva, tem sido uma bênção. Inclusive, nós temos aí segunda, quarta e sexta, isso foi ideia dele e tem sido bênção, tem abençoado muitas vidas. Aquele vídeo de 1 minuto, de 30, 40, 50 minutos, que é justamente o devocional com o pastor, né? Então nós fazemos sempre esse videozinho, jogamos ali e tem abençoado vidas. Eu recebo no meu privado pessoas dizendo: olha, essa palavra chegou no momento, numa hora certa. Aí eu lembro do texto no papelzinho que foi me dado, justamente Isaías 40:31, que fez toda a diferença, né? E falando de nós conseguimos bater a meta dos 1000 aqui em Pajuçara 1, Dei Bom Refúgio. Já eu quero dizer, Gleice, vem com fé. Já estou com fé que vamos bater essa meta. Em nome de Jesus. Né? Até mesmo quem está participando hoje, que ainda não é inscrito no canal, na De Bom Refúgio, Pajuçara 1 no Instagram, que entra lá. Eu acho que você não paga nada, vai lá,
coopera conosco e seja abençoado e ao mesmo tempo abençoar vidas, Com certeza. né? Com as transmissões, né? Isso tem acontecido na nossa igreja, né? Isso tem sido bênção e não vai ser diferente aqui não. Pode ter certeza que no próximo Vem com Fé. Vem com Fé, pode ter certeza, em nome de Jesus. Eu Olha, creio. é no nome de Jesus. Eu creio. A água será transformada em vinho. E eu quero dizer que o que ele diz lá, quando você dar, que é justamente Lucas 6,38. Isso. Quando você dar, você recebe. Tem que andar de mão dada. O dar e o receber. É um relacionamento. Por isso que diz que a fé sem a obra, ela é morta. Se um casamento pautado nos princípios de Deus, é um casamento que gera. Verdade. Que gera. Então, quando isso acontece, a Bíblia diz que Deus dá uma medida para isso. Então, quando Deus dá essa medida, a medida de Deus é diferente. Verdade. Ele diz que é recalcada, sacudida e transbordante. Né? É recalcada, é você colher fora de hora. Isso. Você planta e colhe fora de hora. De época. Depois ele sacode Sacode. para que caiba mais. Só que depois não tem mais como caber. Ela vai transbordar. Porque essa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, vem com fé. Vem com fé. É de Deus. Glória a Deus. Eu senti que é algo surreal. Amém. Vem com fé. Ei, vem com fé. Glória a Deus. E com certeza nós vamos, em nome de Jesus, estamos trabalhando. Eu louvo a Deus pelos meninos aqui, o irmão Carlos, a irmã Maria, que tem se disponibilizado, né, tem acreditado no projeto. Eu levei essa ideia para muitas pessoas e eles acreditaram, estão comigo aqui abraçando, e eu tenho certeza que em nome de Jesus todas as ideias que a gente nos reunimos ali, implantamos, vamos conseguir conquistar, e cada dia mais vai progredindo, vamos estar organizando mais o cenário, vai ficar tudo melhor, até Deus nos abençoar aí, nos enviar. Primeiro eu quero contar aqui de primeira mão, irmão Carlos, eu nem tinha falado para você ainda, mas de primeira mão aqui, a primeira live experiência que a gente fez aqui do Vem com Fé, né, um irmão lá de Nova Parnamirim me procurou e disse assim: rapaz, eu vi que tu estava com as cadeiras lá um pouco desconfortável, eu vou arranjar duas para tu, tá? Eu digo, glória a Deus. E eu senti aqui, rapaz, que não vai ficar só nas duas, não, eu vou arranjar uma bancada, que tu estava com uma mesinha lá meio feinha, né? Eu vou arranjar lá uma bancada para tu, vou mandar fazer aqui, e assim que tiver tudo prontinho eu te falo. Que Deus abençoe, hein, Vaso? Irmão Moisés, um abraço aí, que Deus abençoe você, é uma bênção. Moisés Santos, um jovem lá de Nova Parnamirim. Diga aí, pastor. Moisés? Moisés. Então, Moisés, você já viu, eu acabei de falar aqui, né? Dá, recebe. E esse receber é de Deus, e Ele dá com a medida recalcada, sacudida e transbordante. Ei, querido Moisés, Deus vai transbordar na tua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus, parabéns, querido. Exercita a tua fé. Nada que você faz para o reino de Deus é em vão. É o melhor investimento que nós podemos fazer, é no reino de Deus. E outra coisa, ainda não confessou, está afastado. Você vai ser, Moisés, na realidade, você vai ser mais crente do que eu. Você vai ser mais crente do que eu. Pai do Senhor, Moisés. Isso é fé, viu, Moisés? Vem com fé, ó. Pai do Senhor, Moisés. Irmão Moisés, ô glória. Glória a Deus. Graças a Deus, queridos, vamos estar encerrando aqui. Eu queria que o pastor orasse, né, apresentando esse projeto, essa ideia. Vem com fé, abençoando os irmãos que estão em casa, em nome de Jesus, orando pela minha vida. Querido. Sou carente das vossas orações. Glória a Deus. Ore por Querido, nós. eu vou deixar só um convite aqui, vou pegar esse gancho aqui. Nós fazemos um trabalho ali no batalhão rodoviário, aqui na Zona Norte de Natal, ali nas fronteiras, todas as sextas-feiras, de 8 às 9 da manhã, depois tem um delicioso café, e nessa última sexta-feira é o nosso culto de gratidão pelas promoções que os guerreiros foram promovidos. Vai estar conosco na ocasião a vereadora e serva do Senhor,
Camila Araújo e também a Jéssica Sayonara lá. Então todos já se encontram convidados. Você que está nos assistindo é livre, pode ir lá, adentrar, é bênção, venha participar conosco. E depois de algum momento da palavra espiritual e depois do momento natural do alimento e daquele momento de comunhão que é o mais importante. Bom, quero agradecer em primeiro lugar a Deus. Me sinto e estou me sentindo muito honrado de fazer parte do início dessa grande história, que é uma história que já posso dizer que é uma grande história, porque tudo que Deus faz tem crescimento da parte de Deus, sempre vai ter crescimento. Pastor Gleison, quero louvar a Deus pelos pastores dessa igreja, pastor Marcos, pastora Josi, são bênção do céu. Te desejar a você muita felicidade numa história que nasceu no coração de Deus. Vem com fé, é o que Deus quer, venha com fé, exercite a sua fé. Amém, queridos? Quero agradecer a todos, fomos bem recebidos aqui de uma forma maravilhosa, deu tudo certo, para a glória de Deus, que tudo que foi dialogado aqui, falado aqui, possa ter falado ao teu coração, e a fé nasceu em você, que esse é o intuito. Isso. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar, né? Isso. Encerrar esse momento tão especial. Soberano Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, nesta noite te agradecer por esse projeto, meu Pai. Vem com fé, que é um projeto que nasceu no teu coração, Senhor. Abençoa o pastor Gleison e todos aqueles que junto com ele se uniram para fazer a diferença, porque quando nós nos unirmos, a tua mão ela é estendida, Senhor, e nada pode impedir, Pai, o teu crescimento. Que isso que foi colocado aqui na de Bom Refúgio Pajuçara 1, Pai, que possa alcançar vidas, e que aquela fé, meu Pai, que está adormecida, que está ali estagnada, meu Pai, que eles possam participar de momentos como esse e ser avivados, ser restaurados, Senhor, porque o tema ele é muito interessante. Vem com fé. Tudo que sempre o Senhor quis colocar na vida das pessoas, dos teus discípulos, de Abraão mesmo, porque quando o Senhor chama o seu pai, o Senhor diz para onde ele vai, para Canaã. Mas quando o Senhor chama Abraão, o Senhor não diz para onde ele vai, porque nós temos que aprender que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos com fé, sabendo que o Senhor nos leva para o melhor lugar. Pai, eu quero abençoar esse projeto. Vem com fé, e que no próximo encontro seja melhor do que o que foi hoje, Pai, e que pessoas sejam alcançadas, que tudo que vem acontecer aqui seja para a honra, para a glória do teu nome. Assim oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Vem com fé, em nome de Jesus. Vem com fé. Daqui a 15 dias estaremos de volta aqui com mais um trabalho. Aí vai lá, nas nossas redes sociais, a Bom Refúgio Pajuçara, em nome de Jesus. Seja um seguidor, vamos colocar os cortes lá em nome de Jesus. @PR Gleison Jorge também vai ter lá, tá certo? Vai lá em nome de Jesus. E no Facebook, a Bom Refúgio Pajuçara 1. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Bênção de Deus. Ficam todos na paz. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel.